Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja a reinar no seu coração. Hoje é uma manhã de bênção, onde a gente já tem assistido o batismo, né? Pessoas se batizando. Ontem nós tivemos batismo aqui na igreja, hoje continua até o final do dia, e também nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos participar do corpo, vamos participar do sangue de Cristo. Mas se assente só um segundo, porque há 3 meses atrás, no último batismo, nós começamos as aulas do discipulado. E pessoas que se batizaram, pessoas que não haviam feito discipulado, completaram esse discipulado. E eu gostaria de orar por elas, porque hoje é a formatura delas, né? Elas ficaram firmes esses 3 meses e vão receber o certificado delas de conclusão do discipulado. E eu quero chamar essas pessoas para que venham aqui no altar, não é? Eu queria chamar o Adão Freitas Caetano, o Kleber Reis Barbosa, o Domingos dos Reis Batista, a Edna Ribeiro de Holanda, o Edson dos Santos, a Elizabeth Souza Silva, a Islândia Mendes Freitas, a Janaína Dias Silva Valério, o José Herculano de Lima, o Kleber Ferreira Quintino, Leonardo Martins, Maria Lúcia de Souza, Marilene de Jesus dos Santos, Raimunda Nonata Santos, Regina Tavares de Castro, Sidney Gomes e Silvio Santana da Conceição. Eu não sei se esqueci alguém. Se eu esqueci alguém, você fez o discipulado. Veio direitinho as 12 aulas, não é? Vem receber oração, porque depois do culto você vai receber o teu certificado de conclusão do discipulado. Pastor, eu queria também fazer o discipulado, mas eu não fiz. Vai começar domingo que vem as novas turmas do discipulado. Eu até vou pedir aos obreiros que me ajudem a entregar. Não tem? Não tem? Ô Cris, cadê? Tem ali, pouco. Cadê a Cristiane? Ali, pronto. Salvos pelo gongo. A nossa líder da teologia aqui da sede, ela veio socorrer vocês com o folheto. Socorre aqueles. A nossa evangelista Josi. Entrega, vamos entregar. O Cris, salvo pelo gongo. Se não fosse a Josi, a gente ia ter uma conversa depois do culto. Estou aqui falando do discipulado e eles olharam para mim assim: pastor, não tem folheto do discipulado. Eu falei, como? Entrega, vamos entregar. Pastor, eu quero fazer parte desse discipulado. Eu quero aprender a palavra de Deus, não é? Aqui tem a grade do curso, tem aqui a ficha de inscrição, e começa domingo que vem as aulas, é isso, né? Domingo que vem. E até você que se batizou ontem, pastor, quem aqui se batizou ontem? Me batizei ontem. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Parabéns, viu? Pelo teu batismo. Vocês que se batizaram ontem, é bom vocês fazerem esse curso do discipulado. Jesus disse: batize e ensine. Quer dizer, você se batizou, agora a gente vai te ensinar a palavra de Deus. Mas vamos orar por esses que pegaram firme, fizeram o discipulado. Vamos abençoá-los. Igreja, estenda as mãos aqui em direção dos nossos irmãos. Senhor, amado Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te bendizer através da vida destes meus irmãos.
Porque, Senhor, eles se dedicaram ao aprendizado da Tua palavra. E o fruto veio. Hoje eles estão se formando no discipulado. E eu quero, Senhor, presenteá-los com esta oração. Quero pedir que eles prossigam em conhecer a Ti. Pois como está escrito na Tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E, Senhor, eu te peço, abençoe o Teu filho, a Tua filha, para que tudo que foi ensinado a ele durante esses 3 meses, não apenas seja conhecimento, mas seja colocado em prática na vida do Teu filho e na vida da Tua filha. Senhor, sê com eles, para que a cada dia mais eles cresçam diante de Ti e diante dos homens. É o que eu peço, é o que a Tua igreja pede, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns a vocês pela dedicação, pelo esforço e pela perseverança de vocês. Amém? Aí depois eles pegam com quem o certificado, Josi? Com quem que eles pegam? Com você? Então, depois, tá bom? No final da reunião, vocês procuram a nossa evangelista, a nossa líder do curso de teologia aqui da sede, e retiram o certificado de vocês. Tá ótimo? Então, fiquem à vontade e vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Daqui 3 meses, em dezembro, eu quero estar orando por você aqui no altar, hein? Em dezembro, pega firme, começa domingo que vem a sua aula de discipulado, que daqui 3 meses eu quero ver você aqui no altar para eu te abençoar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Na medida que você for encontrando, você se coloque de pé no seu lugar em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 8. Eu quero que você imagine esta cena. Jesus sentado no barco de Pedro, o barco cheio de peixe, e Pedro diante daquela cena, de ter trabalhado a noite inteira e não ter apanhado um peixe sequer. Porque não foi uma casualidade do destino aquela pesca. E Pedro está identificando isso, tanto que ele disse: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas por que dizes, eu lançarei a minha rede? Jesus dentro do barco, ele vai ao mar alto, ele lança a rede e vive uma pesca tão maravilhosa como nunca na história da sua vida ele viveu. E diante daquela cena, o que Pedro faz? Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem
pecador. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus sorrindo, porque ele está contente. Né? Os discípulos que ainda não eram discípulos, eram pescadores. Eles estavam maravilhados, os barcos cheios de peixes. E naquela cena de alegria, Jesus está feliz também. Só que de repente aquela cena de felicidade é interrompida por Pedro, que no meio dos peixes ali, no balançar do barco mesmo, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, ausenta-te de mim. É como se ele dissesse: eu não mereço o Senhor na minha vida. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Agora, será que Pedro estava sendo demagogo? Porque tem muito demagogo, né? Puxa, você falou tão bonito, imagina, você fala melhor do que eu. Demagogia pura. Demagogia. Puxa, olha, eu gostei daquilo que disse, imagina, você é melhor do que eu. Demagogia, só para não posar de sou bom mesmo, tá? Sou bom mesmo. Será que é demagogia de Pedro? Que ele está prostrando e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Será que realmente Pedro era um homem pecador? Eu acho que a gente vai se identificar com Pedro hoje, hein? Será que a gente vai se identificar com ele? Com essa cena aqui: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Será que realmente é demagogia? Ou ele era mesmo um homem pecador, que não merecia aquele presente, não a pesca, mas Jesus na sua vida? O presente de Pedro não foi aquela pesca, não foi o peixe. O presente de Pedro foi Jesus na sua vida. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não mereço. Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Você acredita que Pedro estava falando a verdade? Eu acredito e eu vou te mostrar que ele estava falando a verdade. Ele era um homem pecador. Eu acho que a gente vai ser, a gente, não é você não, a gente vai se identificar com Pedro nisso aqui. Você crê? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Eu estava meditando na palavra de Deus, e eu li esta passagem que Pedro está falando para Jesus: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E eu me questionei: será que Pedro estava dizendo isso por uma questão de demagogia? Para querer ali naquele momento talvez ganhar, vamos dizer assim, um pontinho com Jesus? Porque tem gente que usa de demagogia, que usa, não é, de palavras persuasivas para ganhar um ponto, ou se sobressair diante de pessoas importantes. Mas aí eu comecei a analisar a vida de Pedro, e não é que ele falou a verdade, que ele era um pecador, e ele era um pecador por alguns casos que eu vou citar para você. Algumas
situações que ocorreram durante aquele tempo que ele esteve com Jesus, que realmente comprovam a veracidade do que ele está dizendo. Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quer ver uma coisa? Pedro, ele era um homem intrépido. E o que é uma pessoa intrépida? É aquela pessoa que fala o que vem na cabeça. E uma pessoa que fala o que vem na cabeça, às vezes ela acerta. Só que na maioria das vezes, ela só dá a bola fora. Você já conheceu uma pessoa que fala sem pensar? A Bíblia diz assim, ela diz que a maior esperança não é para o tolo do que para o intrépido. Há mais esperança para aquele que é insensato do que aquele que é intrépido, ou seja, que fala sem pensar. E Pedro era assim. Eu leio, por exemplo, uma passagem, isso está em Mateus capítulo 16, você pode depois até ler. Jesus, ele fazendo uma pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, na sua intrepidez, ele olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bola dentro. Jesus olha para ele e fala: Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou isto não é carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bola dentro. Ô pastor, mas bola dentro. Mas no mesmo capítulo, no versículo 22, essa mesma intrepidez foi uma bola fora. Jesus disse: convém que eu sacrifique a minha vida. Pedro puxa Jesus pelo braço e diz assim: Senhor, pare de dizer isso. Não vês que isso não acontecerá contigo? Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. A mesma intrepidez que foi uma bola dentro minutos atrás, se tornou uma bola fora minutos depois. E ainda Jesus chama Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço. Pedro olhou para Jesus e disse: eu? Tropeço? Ué, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ausenta-te de mim. Quantas vezes, como Pedro, não nos prejudicamos por causa da nossa intrepidez? Prejudicamos o nosso casamento, porque falamos sem pensar. Prejudicamos o nosso trabalho, porque falamos sem pensar. Prejudicamos até a convivência da nossa família, porque falamos sem pensar no calor do momento, no calor da situação. Pedro era um pecador, porque ele era um homem intrépido, falava sem pensar. Não só isso, mas também Pedro, ele era um homem que às vezes, eu não vou afirmar que sempre, mas que às vezes se preocupava com as coisas desse mundo. Ele tinha preocupações com as coisas desse mundo. É interessante porque em Mateus 6:33, Jesus disse: não andais apreensivos pelo que há de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Pedro era um homem como eu e você. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
que se preocupava às vezes com as questões financeiras. Quem não se preocupa, como Pedro, que atire a primeira pedra. Quem nunca se preocupou? Pedro teve a coragem de olhar para Jesus e questionar Jesus sobre isso. Ele teve esta coragem em Mateus capítulo 19, versículo 27. Ele olhou para Jesus e disse: e nós, Senhor, eis que tudo deixamos para te seguir. O que ele está falando? O que vai ser da gente? Eu deixei tudo, deixei barco, deixei pesca, deixei o meu trabalho secular, eu deixei tudo para te seguir. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? O que vai ser da gente? Quer dizer, ele está preocupado com as coisas desse mundo. Ele está preocupado com as coisas desse mundo. Quantas vezes, como Pedro, não ficamos preocupados e até perdemos o sono com as coisas deste mundo. A gente fica preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que vai ser, como que será a audiência, a causa, o negócio, a família. A gente fica como Pedro. Jesus disse para a gente não se preocupar, mas quem não se preocupa? Jesus disse: não vos preocupeis, mas a gente se preocupa. Ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um homem pecador. Às vezes eu falo sem pensar. Às vezes eu me preocupo com as coisas deste mundo. Me preocupo com coisas corriqueiras e diárias, que não era para que eu me preocupasse. Mas ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu às vezes erro. Às vezes eu me preocupo com coisas pequenas que o Senhor disse que não era para me preocupar. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quer dizer, Pedro não estava sendo demagogo, não. Você quer ver outra questão? Pedro, ele tinha às vezes dificuldade para perdoar as pessoas. Pastor Pedro tinha. Ele era um homem pecador, ele tinha às vezes dificuldade para perguntar, para perdoar as pessoas. Tanto que a palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 18, versículo 21, que essa pérola foi dele. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Quer dizer, se pisar na bola com Pedro 8, leva a pedrada. 7? Jesus olha para Pedro e diz: não digo 7, mas 70 vezes 7. Eu até ministrei isso outro dia, eu expliquei por que 70, né? Porque 70 na Bíblia significa, não é, misericórdia. Significa você subir um patamar, a compaixão. Quer dizer, você não pode perdoar, então tenha compaixão daquela pessoa. Mas o ponto é que isso demonstra que Pedro tinha dificuldade de perdoar. E qual é o homem e a mulher que às vezes não enfrenta a mesma dificuldade? Às vezes nós sofremos certas afrontas na nossa vida, que como Pedro, nós temos dificuldade de perdoar. Temos dificuldade de perdoar o marido, porque fez ou falou alguma coisa que a gente não gostou. Tem dificuldade de perdoar a esposa, porque fez ou falou uma coisa que a gente não gostou. Tem dificuldade de perdoar pai e mãe, pelas ofensas sofridas. Tem dificuldade de perdoar amigos. E se tem dificuldade para perdoar os amigos, imagina os inimigos. Imagina aqueles que têm guerra declarada contra a gente. Quer dizer, às vezes, como Pedro,
Nós temos dificuldade de perdoar. Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Quer ver outra coisa? Pedro não estava sendo demagogo, porque ele tinha até dificuldade para vigiar. Pastor, ele tinha dificuldade para vigiar. Não podia Jesus passar um pouquinho de 1 hora de oração que o Pedro dormia. Lembra lá no Getsemane? Será, Pedro, que não pode orar comigo 1 hora sequer? Mas não foi só ali que ele dormiu, não. Eu até preguei isso quarta-feira, no Monte Santo do Senhor, quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Pedro estava dormindo. Ele tinha dificuldade em vigiar, dificuldade em vigilância, tanto que Jesus disse isso para ele. Não sou eu que estou dizendo, não. Jesus disse para Pedro que ele tinha um problema sério em vigiar. Jesus disse a ele isso em Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse Jesus a Pedro. Jesus não falou isso para o Tiago e para o João. Jesus falou isso para o Pedro. E disse Jesus a Pedro: então nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Oh, Pedro, você tem um problema sério com vigilância, hein? A gente começa a orar, você fica com sono. Quem nunca ficou com sono orando, atire a primeira pedra. Quem nunca, não é, começou a orar? Ai, que sono. Ou às vezes, até dificuldade para vigiar. Puxa, não vigiei. Puxa vida, pisei na bola. Puxa, eu não vigiei. É Pedro. Ele estava sendo demagogo? Não. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro estava lá de joelho, com o rosto abaixado, envergonhado. Porque ele sabia suas falhas, seus defeitos. Ele sabia que ele era um homem pesado de palavras. Ele sabia que era um homem que tinha dificuldades em perdoar. Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Eu não sei vigiar. Eu às vezes me preocupo com coisas corriqueiras do dia a dia. Jesus podia olhar e dizer: é verdade, Pedro, você é um pecador, você não me merece. Você não me merece. Como ele podia olhar para mim e para você agora, diante de tudo que eu falei, e olhar para você e dizer assim: você não me merece. Você não me merece. Porque você é realmente tudo isso. Você é um pecador. Você fala sem pensar. Você se preocupa com o que eu mandei você não se preocupar. Você tem dificuldade para perdoar, sendo que eu mandei você perdoar. Você se preocupa com coisas desse mundo, sendo que você não é mais desse mundo. Realmente você não me merece. Pedro, para lá na margem que eu vou embora, eu vou descer desse barco. Esse barco é um barco furado. Jesus pode olhar para você, para mim, e falar a mesma coisa. Mas eu vou te falar uma verdade. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus olhou para Pedro na hora que ele disse isso e falou para ele só uma coisa. Jesus olhou para ele e disse só uma coisa. Mateus capítulo 4, versículo 19. Pedro está lá de joelho, disse o quê? Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E nós vimos que tudo isso é verdade. Ele era um homem pecador. Ele tinha dificuldades como eu e como você. Mas Jesus não olhou para ele e disse:
desce, para lá na margem que eu quero descer desse barco furado. Jesus olhou para Pedro e disse isso, lhe fez uma promessa ali dentro do barco, diante daquela confissão miserável que Pedro estava fazendo, que era um pecador. Jesus olhou para ele e disse: venha após mim e eu te farei um pescador de homens. Ou seja, você é tudo o que está dizendo, você é um pecador, mas eu sou aquele que vai mudar esta história na sua vida. Segue-me, segue-me, anda após mim e eu te farei um pescador de homens. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Meu irmão, nós somos imperfeitos e Jesus sabe. Jesus sabe da nossa imperfeição. Ninguém precisa falar para Jesus o que há no homem, porque Ele sabe muito bem o que há no homem. Ele mesmo dizia isso. Ele sabe o que há em nós. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe os nossos defeitos. Ele sabe as nossas intempéries. Ele sabe. Talvez você ouvindo isso falou: eu pastor, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mas Jesus não quer descer desse barco. Pelo contrário, Ele está dizendo: me siga, me acompanhe, porque se você me acompanhar durante os dias da tua vida, eu te farei um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Ou seja, mesmo com seus defeitos, eu te farei grande, para que o meu nome seja glorificado. Agora o interessante é que Jesus prometeu e Ele cumpriu. Ele cumpriu. Está lá em Atos 2. E no dia de Pentecostes, línguas repartidas como que de fogo vieram sobre os apóstolos e sobre Pedro. E foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E havia, devido à festa, homens de todas as nações, que ouvindo aquilo, começaram a dizer: esses homens estão embriagados, e nem é meio-dia. Cheio do Espírito Santo, se colocou de pé, fez um sermão poderoso acerca de Jesus, e está escrito: e compungiram-se todos e disseram: irmãos, o que devemos fazer para nos salvar? E Pedro disse que cada um de vós se batize em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis a promessa do Espírito Santo que o Pai fez. E diz a palavra: e naquele dia quase 3.000 almas se agregaram à igreja de Jesus Cristo. Segue-me, 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 e eu te farei um pescador de homens. Defeitos nós temos, mas Jesus tem a qualidade que nos falta. Fique de pé no seu lugar, por favor. Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado
não na nossa força, mas Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Eu tenho dificuldade de perdoar, um exemplo, a pessoa tem dificuldade de perdoar. Mas por amor de Jesus, ao poder de Deus sendo aperfeiçoado. Se fosse por mim eu não perdoava. Mas por Jesus. Porque Ele me mandou perdoar. Eu perdoo. É o poder de Deus sendo aperfeiçoado na minha fraqueza. Como Pedro, talvez, às vezes me preocupo com as coisas desse mundo. Aí, essa preocupação me rouba o sono. E aí então eu lembro que Jesus disse: não vos preocupeis. Porque se o Pai cuida da erva que está no campo, e das andorinhas que não têm celeiros, não sois vós maiores do que as aves do céu e do que o lírio do vale que é colhido hoje e lançado no fogo amanhã? Quer dizer, minha fraqueza é a preocupação com as coisas do mundo. Mas quando eu lembro disso, eu falo: é verdade, Jesus. Eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor cuida do meu amanhã. O poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Por isso que Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 12 isso. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando eu assumo as minhas fraquezas, quando eu assumo como Pedro, a minha falha, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe por quê? Porque eu não estou confiando na minha força, mas eu estou confiando naquele que me prometeu: segue-me, segue-me, e eu te darei uma nova vida. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Em Atos 2 foi quase 2.000. Se eu não me engano, em Atos 3 foi quase 5.000. Mas ele não era um pecador? Era. Mas ele seguiu a pessoa certa. Está entendendo isso? Você é um pecador? E eu também. Mas se a gente segue a pessoa certa, que é Jesus, obras maravilhosas vamos fazer em nome dele, em nome de Jesus. Segue-me, segue-me. Ah, mas eu sou um pecador e eu não sei. Ah, mas eu sou falho. Hello, que novidade você está me contando? Ah, mas eu não mereço. E quem merece? Quem merece? Segue-me, segue-me, e eu te farei um pescador de homens. Eu farei que pessoas se convertam pela transformação que eu vou fazer nas suas fraquezas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo aos seus salvos. Agora, se você
ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Eu não sei se você percebeu, mas Pedro se prostrou diante de Jesus. E um judeu não se prostra diante de homem, só diante de Deus. Pedro se prostrou diante de Jesus, porque ele reconheceu: o Senhor não é homem, o Senhor é Deus. O Senhor não é só filho, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Por isso que eu não mereço tão grande presente na minha vida, mas Jesus quer estar na nossa vida. Ele quer estar. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue hoje. Se você se afastou, se desviou, saiu da igreja, se reconcilie com Ele agora. Hoje é uma manhã de reconciliação. Hoje é uma manhã de salvação. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Cristo, se há alguém aqui no nosso meio que quer tomar essa decisão diante de Jesus e segui-lo, segue-me. Segue-me e eu te farei um pescador de homens. Você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, se reconciliar com Jesus, dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Você que levantou a tua mão, vem aqui diante do altar. Deixa eu orar por você. Segue-me. Segue-me. Porque eu vou fazer uma obra na sua vida, diz o Senhor. Eu vou fazer uma obra na sua vida, diz o Senhor. Que todo olho que vê glorificará o meu nome. Porque eu te escolhi para ser um pescador e uma pescadora de homens, diz o Senhor. Agora, se você já está na igreja, pastor, já estou na igreja, mas, pastor, só falando aí de Pedro, eu estava me vendo, mas mesmo com esses defeitos, mesmo com essas falhas, você segue Jesus. Pastor, perfeito eu não sou. Pedro não era perfeito, mas ele tinha uma coisa. Quando Jesus falou da Santa Ceia, muitos discípulos abandonaram Jesus, ficaram escandalizados. Nós comermos da sua carne, bebermos o seu sangue, nós achávamos que ele era o Cristo. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão embora? Aí Pedro: ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele tinha defeitos, mas ele não abria mão de Jesus. Você tem defeitos, mas o que não pode é a gente abrir a mão de Jesus. Você tem pecados? Tem. Mas como Pedro, a gente tem que dizer: mas Senhor, eu sou um pecador, mas para onde eu irei? A quem eu irei? Se só tu é que tem as palavras de vida eterna. Pastor, ora por mim. Você está sentindo no teu coração para receber essa oração? Tô, pastor. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar.
A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está aqui à frente, se você puder, dobre o seu joelho comigo. Você que está aqui diante do altar, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou um pecador. Reconheço que, como Pedro, eu sou falho. Mas eu reconheço também que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Por isso, eu quero te seguir. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero acompanhar os teus ensinamentos. E desejo que o Senhor seja o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me mostre o caminho da salvação e da vida eterna. Transforma os meus defeitos, porque eu sei que o Senhor tem as qualidades que me faltam. Que nesta manhã o Senhor seja o meu maior presente, e através da tua presença na minha vida, eu seja aperfeiçoado, e através de mim almas encontrem o caminho da salvação, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, meu Deus, aqui está esta pessoa diante do teu altar, que abre o seu coração e recebe ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Senhor, escreve o nome desta pessoa no teu livro, no livro da vida do Cordeiro, e lhe conceda salvação e vida eterna. Estes que estão se reconciliando contigo, Senhor, que a glória da segunda casa se torne maior do que a primeira, e que essa pessoa fique firme diante de ti. E meu Deus, olha também para este teu filho e para esta tua filha, que reconhece suas falhas, que reconhece os seus pecados, mas que reconhece que o Senhor tem as qualidades que lhe faltam. Então, Senhor, aperfeiçoa esse homem e esta mulher, na fraqueza dele, na fraqueza dela, porque como Paulo disse, quando estou fraco, aí sou forte. Meu Deus, aperfeiçoa o teu filho, aperfeiçoa a tua filha, para que em nome de Jesus, através de ti em nossas vidas, aqueles que estão em trevas alcancem salvação. E se eu te peço isto, Senhor, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, pela tua imensa graça e misericórdia. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode se colocar de pé. E vamos aplaudir o nome de Jesus. Segue. Jesus disse isso: segue. Segue-me com os teus defeitos, com as tuas falhas. Segue-me, e eu te farei um pescador de homens. Segue Jesus. Você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai ganhar. Faz mais de 20 anos que eu decidi segui-lo. Pastor, o senhor perdeu alguma coisa? Perdi nada, só achei. Só achei paz, alegria, felicidade.
Só achei, não perdi nada. Perdi nada. Você não vai perder também não. Pelo contrário, você vai ganhar. Com Jesus no barco a gente sempre ganha. A gente não perde. Amém? Pode retornar ao teu assento. E vamos aplaudir o Senhor Jesus.